Eterno Deus, eterno Pai, grato te estamos pela vida e a saúde que tu nos dás. Pai Santo, estamos a entrar no novo ano, 2021. Deixamos para trás 2020 com muita dor e muito sofrimento, Pai. Eterno Deus, eu venho diante de Ti, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus. Trago a mensagem para o Teu povo, mas serás Tu, Pai Santo, ao abrir da minha boca, que falarás a Tua palavra, Pai. Fala o Teu povo, consola o Teu povo. Limpa-nos, Pai, toda a dor, todo o sofrimento. Perdoa, meu Deus, todos os nossos pecados, nossas faltas. Ajuda-nos a nós estarmos cada instante da nossa vida mais próximos de Ti. Te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que Tu vais fazer neste momento da meditação da Tua palavra. Te louvo e te agradeço, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos,
Estou aqui para partilhar um momento, mais uma vez, a palavra de Deus com todos vocês. Primeiro dia do ano 2021. Gostaria de saudar a todos vocês, queridos irmãos e amigos espalhados em todo o planeta, especialmente os nossos amigos de Benguela, Angola. Queridos irmãos, meus amigos, vocês que estão aí, minha família, nós estamos a começar um ano 2021 com novos projetos e nosso olhar deve volver-se para Cristo. A solução para todos os nossos problemas. Neste momento estamos a viver num mundo de turbulência, pandemias. Nossa situação global, a insegurança, instabilidade a todos os níveis. Qual é a solução? Para muitos que passaram a noite num convívio, para muitos que passaram a noite sem pensar no que nós somos na verdade. Queridos irmãos e amigos, eu tive o privilégio de poder meditar um pouco. E eu vos digo isso com lágrimas, na verdade. Situação global que nós estamos a viver. Momentos dolorosos. Onde nós vemos toda a humanidade perecer. Hoje, dia 1 de janeiro de 2021, queridos irmãos e amigos, todo o nosso planeta está a perder 1.829.746 almas em muito pouco tempo e espaço. Nós temos 23.012.201 pessoas em estado de coma hoje, dia 1 de janeiro de 2021. São situações que nós devemos refletir na verdade. Quem somos nós? Queridos irmãos e amigos, nós temos um Deus Criador dos céus e da terra. Um Pai eterno que criou todo o universo. Criou-nos com o único objetivo de nós podermos viver eternamente para Ele. Quando os nossos primeiros pais caíram em tentação, caíram no pecado, o mundo começou a ter todas as consequências. Estamos hoje num tempo de pandemia. Covid-19 assola toda a Terra, todo o nosso planeta. E, na verdade, é uma situação muito constrangente. Quantos de nós vamos ficar por esperar tomar uma decisão? Hoje, eu queria fazer um apelo a todos vocês, queridos irmãos e amigos. O meu coração está a chorar de tristeza, de muita dor. Quando eu olho para esses números e quando eu olho para todas as outras situações globais, estamos a ver instabilidade e insegurança em todos os níveis. E eu me pergunto, o que gostaria Deus, na verdade, de fazer? O que seria que Deus faria
queridos irmãos e amigos, se estivesse aqui hoje, eu queria meditar um pouco com vocês a palavra de Deus por uns momentos. Por favor, quem tiver o privilégio de abrir a sua Bíblia, abra comigo Mateus 9. Vamos meditar um pouco naquilo que Deus, como Deus olharia para nós hoje, na verdade. Mateus 9. Mateus 9, versículos 35 a 38. Mateus 9, 35. Quem tiver o privilégio de abrir aí a sua Bíblia, por favor, abra. Mateus 9, 35 a 38. Assim nos diz a palavra de Deus. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo ele a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Pai, ao Senhor da seara, que mande mais ceifeiros para a seara. Queridos irmãos, nesta manhã, a meditar essa palavra, olhei para a situação global em que nós nos encontramos hoje, em todo o nosso planeta. Diz a palavra de Deus que se Jesus, no momento quando ele estava aqui no nosso planeta, ele sentiu tal tristeza, tal dor, de sentir que todo mundo sofre, que antes de Jesus vir o nosso planeta estava num caos, numa situação entre mão dos romanos, o quarto império da terra que pietinou a humanidade. E esse mesmo império, o Império Romano, destruiu várias vidas, perseguiu os cristãos logo após Jesus ter ido para o Pai, depois de ter sido morto na cruz do Calvário. Terceiro dia, quando ele ressuscitou e voltou ao Pai, Roma atacou os cristãos. E muitos deles perderam a vida por causa de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos a voltar a 2021 anos depois desse cenário. Depois dessa cena, estamos agora a 2021 anos, tornamos hoje por mais um ano corrente. Qual será a situação do nosso planeta? Se nós estivermos um pouco atentos às atualidades do mundo, queridos irmãos e amigos, nós estamos em momentos em que Deus, quando falou através de seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele disse: não vos abandonarei. Mas hoje a pergunta é: onde está Jesus? Onde está o Pai eterno? Por que o nosso planeta está afligido por uma pandemia e estão a morrer tantas pessoas? Queridos irmãos e amigos, 1.829.746 são pessoas que já morreram, segundo estatística mundial. Nós temos 23.012.201 pessoas encamadas à espera do leito da morte.
é para nós refletirmos um pouco. A palavra de Deus diz que Jesus, durante o tempo em que ele andou aqui na terra, ele andou a curar. E diz assim que curava todas as enfermidades, todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, Jesus olhando para o nosso mundo hoje, vejam bem o que Jesus está a sentir. Tem grande compaixão, porque todo o nosso planeta, queridos irmãos e amigos, anda desgarrado. Nós não queremos as coisas com Deus. Nós não queremos nos aproximar de Deus. Por isso o nosso planeta sofre. Por isso estamos numa pandemia hoje. Devido à tentação de nossos primeiros pais e à queda deles, o nosso planeta se arrastou em calamidade profunda. Vamos olhar diretamente pela palavra de Deus qual é a situação global em que nós estamos a viver. Vamos ver o que Deus diz na sua palavra. Por favor, abram comigo Isaías 24. Quem puder, queridos irmãos e amigos, abram as vossas Bíblias comigo, se vocês puderem. Isaías 24. Qual é a situação, na verdade, em que nós estamos a viver hoje no nosso planeta? Isaías 24, versículos 3 até o versículo 5, diz a palavra de Deus: de todo se esvaziará a terra, e de tudo será saqueada, porque o Senhor pronunciou essa palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados, por isso serão saqueados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Quantos vão morrer ainda? Essa é a pergunta, queridos irmãos e amigos. Dos que nós conseguimos passar de 2020 a 2021, qual é o nosso olhar para Deus? Qual é o nosso olhar? Qual é a nossa situação hoje diante de Deus? Será que nós pensamos que toda essa gente que vai morrer, muitos deles irão parar para o inferno para nunca mais terem uma vida com Deus? Por isso diz a palavra de Deus que a seara é grande, poucos os ceifeiros. Eu quero atirar a atenção dos pastores, quem tiver o privilégio de ouvir essa mensagem, pastores líderes a nível global. Quantos de nós, queridos irmãos e amigos, vamos nos preocupar com as almas, na verdade? Quantos de nós vamos começar a falar que nós temos, e temos mesmo obrigação, honra, urgência de temer a Deus e dar-lhe glória? Em vez de estarmos a falar bobagem nas igrejas, pregar o que não é correto, o que não vem na palavra de Deus, nos preocuparmos com as satisfações carnais, ambiente global está uma situação de terror e há pastores que têm o tempo de falar em abominação nas igrejas. Isso é uma mensagem para os pastores que tomem, por favor, atenção. O que é que nós vamos pregar ao povo neste tempo de pandemia? O que é que nós vamos pregar? Mateus 24, Jesus falou claramente: quando virdes os sinais acontecerem, saberás que eu estou próximo. Queridos irmãos e amigos, Jesus está às portas. Jesus brevemente virá, porque a profecia não vai ser anulada, não pode ser e nunca será anulada.
O que passou no tempo antigo, nos tempos do passado, foram profetizados por homens e mulheres de Deus e as coisas aconteceram. Como Deus revelou a Daniel, o profeta Daniel, dos 4 impérios. E a nossa história, como se terminará? Naquele sonho do rei Nabucodonosor estávamos nós incluídos aí também. E nós estamos nesse tempo. Diz a palavra de Deus que no tempo desses reis, Jesus firmará o seu trono eterno e que nunca mais será destruído. Onde estaremos nós? Queridos irmãos e amigos, vamos olhar para a palavra de Deus. Eu gostaria de olhar outra vez para o versículo 17, por favor. Isaías 24. Olhem o que nos diz o versículo 17. O temor, a cova, o laço vem sobre ti. Todos nós que estamos nesse planeta. É o que nós estamos a viver hoje. Temor, medo. O que é que vai nos acontecer? Os governos não falam. Aquilo que nós temos que saber, nós não vamos saber. Queridos irmãos e amigos, somente pela palavra de Deus nós podemos ter uma noção da situação global em que nós estamos a viver. E é uma situação de terror. Estamos para perder 12.201 pessoas que estão em leitos de cama hoje por causa dessa pandemia. Muitos deles já nos deixaram. Nós que estamos vivos, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós precisamos fazer, na verdade? Vamos meditar em Apocalipse 22. Queridos irmãos e amigos, meu coração, na verdade, está triste e estou a chorar hoje. Vocês não me têm visto chorar, mas eu passando ontem a noite toda, não pude responder telefones, cortei o contacto com o mundo e deu para sentir o impacto da morte. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, versículos 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eis um chamado de Deus aqui. A palavra de Deus nos diz que dentro breve, muito breve, Jesus virá buscar o seu povo, a sua igreja. O que nós lemos no princípio diz que a seara é grande. Há muita gente, queridos irmãos e amigos, no nosso planeta que não conhece a palavra de Deus. Ainda tem dúvida de quem é Deus. E não sabem nem do que vai se passar o amanhã. E nós, pela palavra de Deus aqui, queridos irmãos e amigos, sabemos que o nosso planeta está a gemer de dores. Está a chorar os últimos gritos de parto para a última explosão do nosso planeta. Saber que antes de nós sairmos desse planeta definitivamente, Jesus vai acertar contas com cada um de nós. O que é que nós estamos a fazer? Eu queria deixar uma palavra para terminar às pessoas que estão a perder entes queridos. Pessoas que dentro dessa pandemia, durante os meses passados, perderam entes queridos e não têm quem os console. Não têm para onde olhar, como olhar, o que fazer, para onde ir. Vamos abrir João 11, por favor. João 11, João 11, versículos 25. Vamos olhar para a palavra de Deus, queridos irmãos, de onde nos vem a consolação. João 11,
versículos 25. João 11, versículos 25. Assim diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eis a consolação para vocês, queridos irmãos e amigos que estão aí acamados, lutando entre a vida e a morte, para as famílias que já perderam alguns dos membros, dos entes queridos. Eis aqui a nossa consolação. Olhando para Jesus, ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Na confiança disso é que quando Jesus vier, se nós morrermos em Cristo, queridos irmãos, ainda há resgate para a nossa alma. Ainda temos o privilégio de ver o rosto de Jesus. Mas para os demais que morrerem sem Jesus, eles nunca poderão ver o rosto de Jesus. E o nosso planeta está a terminar com um grande número de pessoas que estão indo embora, sem terem o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Por isso, no princípio da leitura, diz que a seara é grande. Nós precisamos de muitos obreiros, homens e mulheres, com a esperança de poder salvar ainda é tempo da graça. A porta da graça ainda está aberta, queridos irmãos. Ainda é tempo de nós salvarmos. Até que Deus, o Pai, dê a autoridade, poder e a hora exata em que Jesus virá buscar o seu povo, a porta da graça ainda estará aberta. Mas naquele dia, quando, irmãos, os 4 anjos que estão a segurar os ventos dos 4 cantos da terra serem alarmados, terem ordem divina para largar o nosso planeta, as portas da graça vão se fechar. Daí já não temos nada a fazer. Momento de olharmos para Jesus é hoje. Momento de olharmos, tomar uma decisão na nossa vida é hoje. Vamos ouvir este louvor, por favor, e depois vamos terminar nossa oração. Vamos lavar nossas vidas no sangue do Cordeiro nesta manhã. Queridos irmãos e amigos, se vocês estão aí, tenham uma decisão para tomar no princípio desse ano. Vamos andar com Jesus, vamos salvar almas, vamos pregar o Evangelho. Se neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Se a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, somente perdoas, purificas também, oh Jesus. Sim, todo quebrado, que maravilha desse amor, pois que mais alto que a neve, teu sangue nos torna, Senhor. Almas que a neve, almas que a neve, almas que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alto
Queridos irmãos e amigos, para terminar eu gostaria de abrir a Bíblia, Números 21. Vamos olhar para o último versículo e ver a solução que nós podemos ter. Qual é a solução para o nosso planeta hoje? Para todas as pessoas que vivem aqui neste lugar. A história que eu vos queria contar para terminar é que havia um certo tempo no passado, quando Deus tirou o povo da terra do Egito e em direção para a terra prometida. Aquele povo estava a ir em liderança do homem de Deus, Moisés. Deus chamou Moisés para libertar aquele povo da terra de escravidão e estava-se a direcionar para a terra prometida. A um certo momento, aqueles homens e mulheres reclamaram diante de Deus, diante de Moisés, e não estavam contentes com a situação. Então, por eles não darem ouvidos à voz de Deus e à voz de Moisés, queridos irmãos e amigos, aconteceu exatamente o que está a acontecer hoje no nosso planeta. Este tipo de pandemias que existiu no passado e está a assolar as nossas terras, nossas cidades hoje, se passou no tempo do passado. Vamos ver pela palavra de Deus o que é que Deus fez para terminar com essa pandemia. Qual foi a solução que Deus deu a Moisés para que o povo parasse de morrer? Vamos olhar para Números 21, por favor, capítulos 21. Diz assim a palavra de Deus. Então partiram do monte Ur, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto. Pois aqui nem pão nem água, e a nossa alma tem fástio desde o pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, portanto, temos falado contra Deus, contra o Senhor dos Exércitos, contra ti, servo do Deus Altíssimo. Ora, o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Moisés, numa situação idêntica, ele orou. Vamos olhar para a palavra de Deus, queridos irmãos. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Eu vou ler essa parte outra vez. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de bronze, de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava curado, ficava sarado.
Ora, a palavra de Deus nos vem nessa manhã, queridos irmãos e amigos, que diante dessa pandemia, segundo a palavra de Deus, o que nos é necessário fazer? Olhar para a cruz do Calvário. Nesta época, queridos irmãos, Jesus ainda não tinha vindo no nosso planeta. Ele ainda não tinha nascido no nosso planeta. Acontece que Deus já tinha dado referências a Moisés para levantar uma cruz de bronze em pleno deserto. Porque durante aquele momento de pandemia em que as serpentes estavam a matar a população, só haveria uma solução de olharem para aquela cruz feita por Moisés e estava bem alta para que não houvesse desculpa para o povo. Ninguém poderia dizer, eu não vi, eu não ouvi. Aquela cruz foi levantada num monte bem alto para que toda a gente pudesse olhar para aquela cruz e ser salvo. Solução para o nosso planeta, queridos irmãos e amigos. Solução para esta pandemia. Eis a palavra de Deus. Olhar para Jesus, o único que veio, morreu na cruz do Calvário e com o seu sangue pagou o preço bem alto por nossa desobediência, desobediência dos nossos primeiros pais. E assim salvou toda a humanidade. Tudo quanto nós temos que fazer hoje, queridos irmãos e amigos, diante dessa pandemia, durante a instabilidade e insegurança que nós estamos a viver no nosso planeta, só temos é que olhar para Jesus. Jesus, queridos irmãos, é o autor e consumador da fé. É através dele que nós podemos obter essa fé, essa confiança, que somente Deus pode libertar o seu povo dessa pandemia, todo o nosso planeta. Vamos olhar para a cruz do Calvário. Vamos olhar para o sangue de Jesus derramado. Eu queria lembrar, queridos irmãos e amigos, que quando Jesus foi morto lá na cruz do Calvário, foi também numa sexta-feira como esta. Nós estamos nos aproximar exatamente da hora precisa em que Jesus estava a ser preparado para ser enterrado. E naquele momento não havia esperança para o povo. Jesus tinha falado para eles que no terceiro dia eu ressuscitarei. Eu irei para o Pai. Mas quando o povo olhou que Jesus, naquela verdade, estava morto naquela sexta-feira, na cruz do Calvário, muitos deles perderam a esperança. Ora, eu quero dizer aqui nesta manhã, queridos irmãos e amigos, não percam a vossa esperança. Vamos todos olhar para a cruz do Calvário. Daí nos vem a salvação, nos vem o resgate, vem o socorro de tudo o que nós precisamos hoje, na verdade, no nosso planeta. É fé, confiança em Deus. Fé, confiança em Deus. Jesus diz lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Para os que já tiveram entes queridos, vocês tenham a certeza que verão um dia a glória de Deus se vossos entes queridos morreram em Cristo, no conhecimento da palavra de Deus. E agora eu quero fazer um apelo a você, querido amigo, querido irmão que está aqui a olhar para mim, que está a ouvir essa mensagem, que vai ter o privilégio de partilhar essa mensagem com outras famílias, outros amigos. Por favor, vamos olhar para Jesus. Não deixe passar um dia em que vocês não tenham o privilégio de falar de Jesus. Eu estou a pregar via internet. Eu estou a falar às pessoas via internet. Essa é uma possibilidade de pregarmos a nível global. E vocês podem fazer o mesmo que eu estou a fazer, clicando aí, partilhando essa palavra, essa mensagem, para os 4 cantos da terra. E certamente que todos os que virão ouvir a mensagem da salvação serão salvos. E ainda que morramos
nessa situação de problemas, instabilidade, guerras, pandemias. Se morrermos em Cristo, queridos irmãos e amigos, ainda temos resgate, temos salvação eterna. Mas ai de nós, ai de vocês, queridos irmãos e amigos que estão a ouvir essa mensagem e não poderem fazer aquilo que Jesus manda, aquilo que Deus nos mais pede, sinceramente, de coração. Por isso disse Jesus em Marcos 16:15, ide, pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Não há nada a fazer. Queridos irmãos e amigos, nós estamos a percorrer agora um momento de vacinação a nível global. Nós não sabemos qual é o efeito real dessa vacina. Ainda ninguém se apresentou consequências. Aliás, alguns deles já morreram no primeiro impacto dessa vacina. Mas o que é que vai trazer essa vacina por detrás? O que é que vai acontecer ao nosso planeta quando todo o planeta for vacinado? E se o vírus não for morto? E se houver complicações depois de ser vacinado? Ora, a nossa solução não está nessa vacina. Eu quero convidar a todo o planeta. A vacina mais pura, mais eficiente que nós possamos ter, queridos irmãos e amigos, hoje no nosso planeta, é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E olhando para a cruz do Calvário, nós vamos herdar a vida eterna. Não há nada que nos possa fazer escapar. Vamos tomar cuidado, meditar na palavra de Deus. Eu convido sinceramente a que vocês partilhem esse vídeo. Primeiro vídeo do ano 2021 que eu estou a pôr na internet. E espero que todos nós possamos trabalhar juntos. Não há aqui melhor um que maior que o outro, melhor que o outro. Somos todos iguais. Todos vocês podem pregar o Evangelho. Todos vocês podem fazer, mesmo que não queiram abrir a boca. Cliquem no vosso celular. Cliquem no vosso dedo aí. Essa mensagem vai repercutir nos 4 cantos da terra e muitas almas vão ser salvas. Esse é o meu desejo, na verdade. É o desejo de ver vocês, queridos irmãos e amigos. Eu vou falar para meus filhos. Não percam tempo com o mundo. Não percam tempo a ouvir coisas banais. Insiram-se nas igrejas. Vão, ouçam a palavra de Deus. Eu amanhã vou estar no meio da congregação. Porque eu mesmo pregando, mesmo estando aqui dando-vos a palavra de Deus, eu também preciso desse Consolador. E domingo vou estar lá com as minhas filhas para apresentar a Deus a oração para os homens e mulheres sem esperança. Queridos irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus. Não há solução. O tempo é curto. Mateus 24 diz, e quando vereis esses sinais, sabereis que eu estou às portas. Ai de nós que não preguemos a palavra de Deus. Ai de mim. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, grato te estamos por mais um momento de meditação da Tua palavra. Pai Santo, eu quero te entregar todas as pessoas que estão nesse momento a ouvir esta palavra, este vídeo, através do Facebook, outros órgãos de comunicação. Pai, que tu possas penetrar agora em cada coração. Entra, Pai, toca-nos, fala a cada um de nós o que nós devemos fazer na verdade. Qual é o nosso dever? Como fazer? Mostra-nos, Pai, o caminho.
Embora a tua palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ensina-nos, Pai, pela tua palavra, como falar para as pessoas da tua volta, como tirar ainda pessoas que estão dentro dessa morte, desse leito, neste momento, pessoas que estão a morrer de dores. Como falar para elas? Como mostrar o caminho? Pai, ajuda-nos. Perdoa todos os nossos pecados e faltas. Pai, passamos de 2020 para 2021 com a única esperança de que Tu és o Deus, o Criador dos céus e da terra. Tu somente, Pai, podes salvar o nosso planeta, salvar homens e mulheres que estão a morrer em terror hoje no nosso planeta. Pai, consola-nos. Perdoa todos os nossos pecados e faltas. Abençoa nossos filhos, onde quer que eles estejam nesse momento. Abraça-os, Senhor. Olha para eles. Consola-os na vida deles, nos problemas que eles têm, intimamente. Dirige-os, Pai. Derrama o Teu Santo Espírito sobre cada jovem. Cada jovem que ele possa ouvir a Tua mensagem, Pai. Não os deixe desgarrados. Não os deixe que eles possam andar em caminhos maus. Abençoa as famílias de toda a terra. Pai Santo, Tu disseste, eu abençoarei todas as famílias da terra em Teu nome, Abraão. Ora, Pai, nós Te pedimos a bênção hoje, para nós que estamos aqui hoje, diante de Ti, para mais um ano letivo 2021, consola-nos, Pai. Põe a Tua mão sobre cada um de nós. Pai, abençoa os líderes do planeta, todos eles. Ensina-os, derrama o Teu Santo Espírito sobre eles. Que a Tua graça e a Tua bênção estejam sobre eles. Instrui-os, Senhor, a Tua palavra e faz com que eles possam fazer coisas maravilhosas para que possam instruir o povo nas Tuas leis. Pai, toca no coração de todos os líderes globalmente, para que eles olhem para Ti, para que eles buscam soluções rápidas para nós. Pai, olha para toda a humanidade. Olha para o nosso planeta. Como disse a Tua palavra, nós estamos a morrer sem esperança. Ora que Jesus já morreu na cruz do Calvário para nos resgatar de todo o pecado, toda a pandemia, todo o mal. Ajuda-nos, Pai, a olhar para a cruz do Calvário e sermos salvos pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, eu quero Te agradecer por esses momentos aqui, a partilhar a Tua palavra com o Teu povo. Pai, eu Te entrego todas as almas que virão a ouvir essa mensagem por via Facebook, outro órgão de comunicação. Pai, abençoa, toca no nosso íntimo, no nosso coração, satisfaz o nosso desejo, segundo a Tua palavra. Pai, eu quero Te agradecer pelos membros do Facebook, os que estão aí 24 horas para podermos pregar o Evangelho. Ajuda que essa plataforma seja uma plataforma de bênção para a humanidade, que nós possamos usá-la com temor no Teu nome. Pai, abençoa cada membro que está aí a trabalhar com dedicação, com harmonia. Todos os membros do Facebook. Consagra, Pai, os órgãos de comunicação a Teu favor, para a Tua honra e a Tua glória. Pai, Te louvo e Te agradeço por mais um ano que vai começar. Ajuda-me a ser sincero, a ser íntegro, a ser uma luz para o Teu povo, para os meus filhos, para a minha família. Toca, Pai, no coração de cada um deles.
Te louvamos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vocês me perdoem, mas é um momento muito doloroso. Espero ver-vos próximo sábado às 10h30 para mais uma mensagem do fim dos tempos. Por hoje vamos ficar aqui e lembrem-se, cliquem aí no vosso celular, partilhem essa mensagem com quantos vocês puderem. É o meu desejo e a oração para hoje. Amém.